3 e 7. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Mas o que para mim era lucro, algumas versões dizem ganho, isto considerei por perda. Algumas dizem isto reputei-o por perda, por causa de Cristo. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Dá-me, Senhor, da tua graça, do livre fluxo do teu Espírito sobre mim, para que, apesar da minha fraqueza e debilidade, eu possa, com a tua bondade, transmitir ao teu povo fielmente a tua palavra. E o teu nome seja glorificado nisso. E a tua igreja seja abençoada. E sejamos edificados por ti, Pai. Senhor, estamos diante da tua palavra. E diante dela todos temos que nos curvar. Amém. Pode sentar, queridos. As ciências modernas da comunicação, a neurociência, a programação neurolinguística, falam em ressignificação. Os teóricos da hipnose, por exemplo, falam sobre a ressignificação. Ressignificar seria alterar o modo como se vê certa realidade na vida. Porém, por mais moderna que seja essa ciência, ou sejam estas ciências, eles estão muito atrasados em relação à Bíblia. Porque se tem um meio de ressignificação profundo e poderoso, se chama Evangelho do Senhor Jesus. Se chama Palavra de Deus. Se chama a mensagem de Cristo. Paulo está dizendo assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Essa palavra perda, é dela que eu quero falar hoje. Perda é uma expressão grega, smian. E ele diz: considerei perda por causa de Cristo. Que perda é esta? De que perda Paulo está falando? Smian, essa palavra, é a perda que dói. É perda que te custa. É perda que tu não queria perder. É perda de algo que vale muito a pena. A ponto de perder significar dano, prejuízo. É dessa perda que Paulo está falando. Então nada melhor do que a gente saber quem é Paulo e quais foram suas perdas. Se você puder abrir sua Bíblia de novo, ainda é Filipenses 3, eu esqueci de pedir para você deixar aberta. Mas no versículo 4 a gente vai saber quem é Paulo. E de que perdas ele está falando. Paulo está falando para os irmãos de Filipenses tomarem cuidado com maus obreiros, charlatões. E eles são gente que confia na carne. E aí Paulo diz no versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Carne aqui é meus méritos, minha capacidade, meu status, minha história, minha biografia, minha carreira, eu e o que eu sou, e o que eu já conquistei, isso é carne. E aí Paulo diz, é verdade, que eu também poderia confiar na carne. E olha o que Paulo diz, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele se põe a um comparativo. É como se ele dissesse,
tem gente aí querendo se achar para você? Então deixa eu te mostrar quem eu sou. Quem são minhas credenciais, ou quais são minhas credenciais. Eu posso muito mais do que esses aí. E aí ele fala, fui circuncidado no 8º dia. Primeira coisa, primeira credencial dele, eu não sou filho de qualquer um. Sou filho de pai que cumpria a lei de Moisés à risca. Tenho moral para falar. Os princípios mosaicos se cumpriram todos em mim. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel. Sou israelita. Da tribo de Benjamim. Significa que ele era da elite de Israel. Porque Benjamim é a primeira tribo que atravessa o mar quando Moisés atravessa com Israel. É a primeira tribo. Benjamim é a única tribo que no pós-cativeiro ajuda Judá na reconstrução dos muros. Significa dizer que Paulo era da melhor das 12 tribos. Da primeira, da tribo de elite, da nata. Você é brasileiro? Eu sou filho do presidente da república. Mais ou menos assim. Eu sou da nata. Eu sou da elite. Você nasceu no sul? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou de São Paulo, a capital da América Latina. Ele é da elite. Da tribo de Benjamim. Tanto que ele diz hebreu de hebreus. Está vendo? Hebreu de hebreus. Entre os hebreus, eu sou mais hebreu do que qualquer hebreu. É isso que ele está dizendo. Eu sou puro sangue, meu irmão. Eu tenho pedigree fino. Eu sou da nata. Eu não sou da plebe. Saulo é o nome hebreu que seu pai deu a ele. Mas quando você lê Atos capítulo 22, versículo 28, que isso não está aqui, Paulo é mais do que isso. Paulo também é cidadão romano. O comandante que vai açoitá-lo, que quer açoitá-lo, que pretende açoitá-lo, chega para ele e pergunta, você é cidadão romano? Atos 22, ele fala, sou. O comandante fala, paguei uma fortuna por esta cidadania. E ele fala, pois eu sou de nascença. Paulo é o nome latino de Saulo. Saul, Saulo, o nome hebreu. Paulo, o nome latino, que lhe garante a cidadania romana. O comandante ficou com medo de colocar a mão em Paulo. Os guardas se afastaram dele, porque não podiam açoitar um cidadão romano. Ele diz, eu sou de nascimento, meu filho. Aqui não é SRD, sem raça definida. Esse é Paulo. É ele que está falando sobre perdas. Não é o Esdras, que se criou no mangue do Panágua, não. É Paulo. Saulo de Tarso, da Cilícia. Uma capital de grande fluxo de comércio. Paulo, em casa, conversa em aramaico. Na educação, estuda, escreve, lê e fala hebraico. Mas por provavelmente ter frequentado o famoso e antigo Gymnasium, domina o idioma grego, o helênico, como poucos. E escreve uma fineza de grego nas suas 13 cartas. Paulo é poliglota. Você quer falar em carreira? Você quer falar em conquistas? Paulo, aos 12 anos de idade, está pronto para a vida madura. Está pronto para as faculdades. Mas Paulo diz mais, aqui ele fala assim, quanto à lei, eu era fariseu, ou seja, segregado, um grupo especial de religiosos, a nata da religiosidade. Mas não é qualquer fariseu. Paulo é fariseu criado aos pés de Gamaliel, irmão do famoso Hilel,
escola da elite de formação dos advogados e senadores, dos 71 assentos da tradição religiosa judaica. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Eu, um diplomata, designado para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Paulo não é só teólogo, Paulo é um advogado. E ele é um grande candidato a assumir um dos 71 assentos dos doutores da lei. Esse é Paulo. Paulo é grande. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo é aquele cara que ele vê uma placa de 40 por hora, ele anda 39, para ninguém ter o que falar dele. Paulo é tão destacado, tão proeminente, que ele diz que da turma dele, da idade dele, da geração dele, ele era o melhor. Já pensou ser o 01 de Harvard? Tem que ser algo maior do que isso. Esse é Paulo. Paulo é perseguidor da igreja, aliás. Paulo é o homem que deixa suas vestes se mancharem pelo sangue do primeiro mártir, Estevão. É aos pés dele que os caras vêm largar suas capas e suas túnicas para poderem apedrejar Estevão. Paulo, um homem entre os homens, um grande entre os grandes, um homem de uma carreira já prometida, já garantida. É esse Paulo que diz no versículo 7, mas o que para mim era lucro. O que é lucro? Lucro é a razão da tua vida. Lucro é a razão pela qual a gente trabalha. Se você vende celulares e você compra um celular como este por 7 mil reais, você vai vendê-lo por 10 mil, não te importam os 7 mil, você mobiliza marketing, propaganda, divulgação, tudo que você puder pelos 3 mil e não pelos 7. Os 7 você já tem. Os 7 são o teu capital. Você se move em busca do lucro. Lucro tem a ver com aquilo que você conquistou. E Paulo diz, o que para mim era lucro, isto considerei esmian. Isso considerei perda. Esmian é uma palavra que pode ser interpretada tanto como a perda em si, quanto o processo de perder. E Paulo diz, considerei perda por causa de Cristo. No versículo 8, Paulo diz, na verdade, considero tudo como perda. Esmian. Ele repete a palavra. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Eugene Peterson traduz por esterco. Você sabe o que é um homem pegar o assento que ele poderá ocupar na alta corte da sua religião e dizer, isso para mim agora é lixo. Você sabe o que é um diplomata ser chamado pelo presidente da República e dizer, tu és o próximo cara a seres o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E ele dizer, isso para mim a partir de agora é lixo. É esterco.
Paulo considera tudo lixo, tudo estrume, tudo esterco. A palavra lixo pode ser traduzida como aquilo que se deita aos cães, o resto, o que se joga fora, o que para ti não presta. Há milhares de crianças estudando o que Paulo estudou, para ver se um deles consegue ser o que Paulo seria. E Paulo diz: isso para mim é lixo. Nós trabalhamos o dia inteiro, nós lutamos para conquistar um monte de coisas. E Paulo diz: o que para mim era lucro, eu considerei perda, considerei lixo, considerei esterco. Então é bom a gente lembrar um pouquinho da história de Paulo. Abra em Atos dos Apóstolos, eu quero ler com você. E é bom que a gente se lembre de como foi que Paulo descobriu que tudo aquilo era um lixo. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Não falei o capítulo ainda, né? Capítulo 9. Atos capítulo 9. E eu queria que você imaginasse Saulo. Esse cara que eu tentei descrever para você. Eu queria que você o imaginasse. Imagina ele, Saulo. Versículo 1. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Eu vou matar. Ele está respirando morte. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele tem acessos privilegiados. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os cristãos, tanto homem como mulheres, veja bem, tanto homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, imagina aquele homem montado, imagine o cavalo que ele cavalgava. Imagine o cavalo de Saulo. Imagine a pose dele. Você já cavalgou alguma vez? Você sabe que o cavalo fala de imponência. Imagine a pose de Saulo em cima daquele cavalo, na frente da comitiva. Imagine a cena, arrogante, prepotente, peito estufado, se achando o cara, se achando bom. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quer dizer, Saulo está louco, está conversando com quem? Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Oh, como Deus trabalha com os homens. Sabe o que é você cair enxergando e levantar cego? Saulo se levanta e agora não pode enxergar nada. O que passa na mente de um homem depois de alguns minutos, quando ele sabe: cara, estou cego? Nunca mais vou ver. É o que passa na cabeça de uma pessoa dessas. Nunca mais vou enxergar. E Deus começa a dobrar o ego de Saulo. E Deus começa a quebrar o orgulho de Paulo de Tarsis. E este homem é levado pela mão. Mas a gente lê o texto, e eu fiz isso de propósito, de tal modo que a gente esquece uma coisa no texto. Sou Jesus a quem você persegue. Esse Jesus que Saulo não pôde ver, não pôde enxergá-lo porque era uma luz que cercava e ele não pôde vê-lo. Esse mesmo Jesus é aquele que está no versículo 7, quando Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Eis o motivo de nós estarmos aqui hoje à noite. Eis a proposta da mensagem do Espírito para a sua igreja hoje à noite. Até quanto você está disposto a perder por Cristo? Do que você está pronto para abrir mão por Cristo? Sabe, a única maneira de você conseguir considerar a perda como ganho é descobrindo Cristo como a sublimidade da tua grande conquista. Ou Cristo é tudo para você, ou você vai continuar lutando para não perder as coisas que Deus está arrancando das tuas mãos. Sonhos, esperanças, carreiras, empreendimentos, sabedoria, inteligência, formação, talento, habilidade, todas essas coisas, nada tem valor para Deus, até que a gente ressignifique essas coisas. Paulo não deixou de ser inteligente, escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Paulo não perdeu o conhecimento que tinha dos idiomas que falava, mas Paulo considerou tudo aquilo como nada. Nós brigamos entre nós, nós marcamos posição, nós nos enfrentamos, porque nós disputamos para não perder. E Paulo nos ensina todas as coisas que para mim eram ganho, que para mim eram lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Escute, você não está falando com um traficante. Você não está falando com um criminoso. Você está falando com um religioso de carteirinha. Você está falando com uma cria de banco de igreja. Você está falando com um homem que não quebrou lei. Você está falando com um homem que se preparou para fazer com que os outros executassem a lei. Mas esse homem é o homem que não conhecia a Cristo. Há um risco de você passar anos dentro da igreja e não conhecer a Cristo. Há um risco de você se acostumar com os ambientes da igreja. Há um risco de você gostar dos hinos cantados na congregação. Há um risco de você saber por inteligência que é melhor estar numa igreja do que num bar bebendo cachaça. Mas apesar de tudo isso, você jamais conhecer a Cristo. Crentes que não conhecem a Cristo, normalmente são crentes que se apegam em vez de largar. Apegados em vez de desapegados. No primeiro sinal de enfermidade, questionam se Deus não lhes virou as costas. Apegados em vez de desapegados. No desemprego, interpretam como se Deus os estivesse castigando. Apegados em vez de desapegados. Desenvolvem uma vida falsa, uma vida mentirosa. Desenvolvemos uma vida de recalque. Temos que parecer para as pessoas que somos crentes. Temos que dar a impressão de que somos bonzinhos. Ninguém pode saber que eu não sou isso tudo. Afinal, eu faço parte da igreja. Afinal, eu tomo ceia uma vez por mês. Mas a vida não é vivida
para a glória de Deus, porque não conheceu a Cristo. Crentes que não conhecem a Cristo acham que podem caminhar meio a meio, um pouco agradando a Deus e um pouco satisfazendo os apetites da carne. Crentes que não conhecem a Cristo são enganados por pregações motivacionais, equivocadas, enganosas e mentirosas. Crentes que não conhecem a Cristo correm no erro de fazer o que eu vou ler para você agora. E eu não vou dizer aonde está. Conforme você vai encontrando na sua cabeça, você vai abrindo a Bíblia. E no final, vamos ver quantos encontraram a história. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Crentes que não conhecem a Cristo estão dentro da igreja, mas invejando os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos maus, as pessoas lá estão ganhando dinheiro e eu aqui não vou para frente. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, eu fico doente, ela não fica. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Fico eu aqui vivendo uma vida de crente, e lá estão tudo fazendo festa, se divertindo. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. São pessoas que conversam na empresa com os amigos, e eu sei o que é isso. E os amigos dizem: meu, a noite ontem foi top, estava lá no bar tal, as minas estavam lá, os caras estavam lá, meu, estava muito massa. E o cara diz: meu, eu não culto na igreja. A vida está passando, os caras estão curtindo, está todo mundo aproveitando, e eu aqui, mas eu preciso fazer caras e bocas. O pastor diz: levante a mão. Eu também, minha cruz. Eu levanto a mão também. Até por uma coroa trocar. Mas amanhã de manhã o cara vai estar dizendo: meu, peguei a mina ontem, meu, foi muito bom, cara. E ele fica nesse balanço. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, negócios que fecharam, dinheiro que ganharam, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Você sabe de quem eu estou falando? Quem sabe aqui de quem eu estou falando? Quem mais sabe? Eu estou falando de Asaf no Salmo 73. O grande maestro, o homem que todas as manhãs tinha que chefiar os turnos dos adoradores do templo. Esse homem, dentro da igreja, dentro do templo, olhando para os do lado de fora e dizendo: lá sim que é bom. Ah, se eu pudesse ter o que eles têm. Ah, se eu pudesse viver o que eles vivem. Ah, se eu pudesse experimentar o que eles experimentam. Eu não estou falando de um moribundo, vagabundo, arruaceiro,
prostituto. Eu estou falando de um ministro de Deus no templo. E esse homem está abrindo seu coração, registrando isso por provisão divina no cântico de Israel, para que hoje pudéssemos aprender que temos o risco de estar assentados nos bancos da congregação Nova Jerusalém, mas aspirando viver a vida que o mundo vive. Assim enganamos nossos cônjuges, assim enganamos nossos filhos, assim enganamos os irmãos da igreja. E quando menos se percebe, está lá o indivíduo frequentando sites pornográficos. E quando menos se imagina, está lá o indivíduo traindo seu cônjuge, ela ou ele. E quando menos se espera, está lá o indivíduo trapaceando para se dar bem num negócio. Porque não conhecem a Cristo. Veja o que diz Asaf: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. É Asaf que está dizendo isso. Não vale a pena. Marido de uma só mulher, palhaçada, mano. Não vale a pena. Não vale a pena. É isso que ele está dizendo. Pois o dia inteiro sou afligido e castigado cada manhã. E eis uma frase crítica. Como se alguma coisa aqui não fosse crítico, mas essa aqui aponta para um detalhe que nos assola, que nos confronta. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Então fiz minha maquiagem todas as manhãs, me pintei de crente todos os dias, mas não deixei ninguém saber que o que eu queria mesmo era fazer arruaça lá fora. É como aquele jovem que eu já contei para vocês, que chegou para o pastor e disse: pastor, ore por mim, vou servir o exército em Brasília. Deus abençoe este jovem, use esse moço lá, em nome de Jesus. Foi o jovem. Um ano depois, dispensado do serviço militar, ele volta. No primeiro culto que aparece na congregação, o pastor diz: e aí, meu filho, como é que foi lá em Brasília? Uma bênção, pastor. Ninguém descobriu que eu era crente. Viveu como um mundano. Mas estava onde um ano depois? Cara lavada? Dando relatório para o seu pastor. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Não há problema para mim em você me enganar. Mas há um problema muito grande dentro de você. Há um câncer te corroendo como ser. Há um vazio te perturbando. Há uma inquietação. Versículo 16: em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Mas ele não conhecia o Senhor. E aqui vem a ressignificação. Aleluia. Porque o Espírito está aqui nesta noite para ressignificar valores na tua mente, para ressignificar caminhos no teu coração. Aleluia! Aleluia! Até que entrei no santuário de Deus. O que você estava fazendo até agora lá? O que tu está fazendo até agora aqui? Agora que já está tudo rasgado de alto a baixo, um novo e vivo caminho está aberto. E você é apegado ao quê? Até que entrei eu no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles.
Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, igual o teu, que fica pintando caretinha de crente, mas anda inquieto dentro de ti, igualzinho o meu, que fico fazendo de contas que sou um pastor bom. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Ou seja, eu era um bicho, uma fera, um animal irracional, sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Por isso que eu sempre digo para você, que bom que você veio à igreja hoje, apesar dos teus conflitos, apesar dos teus dilemas, apesar da confusão, mas eis que está você no templo, e Deus está aqui para te abençoar, e Deus está aqui para te ajudar a ressignificar os teus valores. Estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Eis agora o ponto alto da ressignificação de Asaf: quem tenho eu no céu além de ti? Todas as coisas que para mim eram lucro, eu considerei perda. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse homem ressignificou os seus valores. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Não importa o quanto te doa, abra mão disso. Deixe que vá. Pastor, trabalhei tanto para isso, deixe que vá. Pastor, esse sonho me consome, deixe que se acabe em nada, porque o que para mim era perda, ou era lucro, eu considerei perda. Mas por quê? Por causa de Cristo. Quem é Cristo para você, meu irmão? Quem é Cristo para você, minha irmã? Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu preciso ler um texto para você. Mateus capítulo 12. Eu preciso ler esse texto. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é Cristo. Achei o Salvador da minha vida. Achei aquele que dará sentido à minha existência. Achei o credor para quem eu devia e não podia pagar, e ele me disse: está pago. Sabe o que eu vou fazer?
eu vou vender o que eu tenho, eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu vou largar os meus planos, eu vou abandonar carreira, eu vou abandonar o que tiver que abandonar, mas eu agora só quero Cristo, só amo a Cristo, só desejo a Cristo, nada mais satisfaz minha alma. O versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Se você não entender isso, você nunca mais vai entender. Ou Cristo é tudo para você, ou Cristo não é nada para você. Ou você abre mão de tudo que você já planejou e sonhou e diz: Cristo, agora tu és o Senhor da minha vida e eu quero apenas conhecer-te. Veja uma frase linda do apóstolo Paulo: na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, perdi mesmo, custou. Eu tinha dado a minha vida inteira para ser quem eu era, mas quando eu encontrei Cristo, eu perdi tudo aquilo. Mas tem um detalhe, não me faz falta. Por quê? Porque eu considero aquilo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. O Eugene Peterson traduz assim: para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Para ser achado nele, não tendo justiça própria, aquela que ele citou há pouco, circuncidada ao 8º dia, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que me faz inocentado, que me faz absolvido, que me faz livre, 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 livre. Como trocar um Cristo que me libertou pela escravidão das coisas que era para eu considerar lixo? E aí versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo. O que eu quero é conhecer Cristo. O que você quer afinal? O que você quer afinal? O que você quer na vida?